O som do banco batendo na cabeça da minha mãe foi tão seco que até hoje ecoa dentro de mim. Ela só teve tempo de levar a mão, mas não adiantou nada. E ele nem tremeu. Jogou o banco para o lado, como quem derruba uma lata velha, e gritou que aquilo era para ela aprender a falar direito com o marido dela. Você acha que eu corri para socorrer minha mãe? Não corri. Porque ali naquela casa, quem se mexia sem ordem apanhava também. Eu só respirei mais fundo e fiquei parada, esperando ele sair do cômodo. Quando ele passou por mim, senti o cheiro de pinga misturado com suor velho e ainda sussurrou no meu ouvido: vai limpar esse chão, que homem não mora em chiqueiro. Foi assim que eu cresci, no medo, no susto. Eu era a filha que apanhava porque chorava, que apanhava porque não chorava, que apanhava porque estava no meio do caminho dele. Ah, deixa eu me apresentar direito, né? Meu nome é Lourdes Anunciação de Jesus, hoje tenho 81 anos e sou de Tapipoca, lá no sertão do Ceará. Mas meu coração já não tem endereço certo. Carrego tanta coisa aqui dentro que já perdi o rumo faz tempo. Mas como eu estava dizendo, naquela casa o barulho mais comum era o de pancada, de prato quebrando, de grito abafado, de porta batendo e de silêncio, porque o silêncio depois do estrondo era pior. Era ele sentando, esfregando a mão suja na calça, como se nada tivesse acontecido, e minha mãe no chão, tentando juntar os pedaços do pouco que restava dela. Ela era uma mulher miúda, minha mãe, tão quietinha que parecia que queria sumir. Vivia com um pano no ombro, sempre passando na testa, limpando o suor ou escondendo alguma marca. Nunca olhava nos olhos dele e, quando olhava, tremia. Eu via como o olhar dela era o de quem implorava para que aquela noite não fosse das piores. Meu pai, bom, ele não era homem não, era um bicho com voz alta, com cheiro de cachaça e com mãos que não sabiam fazer carinho. Ele dizia que mulher que se preza apanha calada e que filha boa era a que obedecia antes de ouvir o chamado. Se eu demorasse para aparecer, ele jogava água gelada na rede onde eu dormia. Às vezes, batia com vara de goiabeira, outras vezes era com fio de ferro. E quando ele estava mais virado, usava o cinto. Aquele cinto grosso de couro que ele deixava pendurado do lado da cama, como um aviso. Tinha dia que ele chegava em casa e já gritava da porta: cadê a peste daquela menina? E era correr, porque senão o chinelo voava ou ele mesmo vinha me buscar pelo braço, me arrastando pela casa. Uma vez ele me pegou pelos cabelos e bateu minha cabeça na parede porque eu tinha esquecido de varrer o quintal. Disse que mulher preguiçosa não presta nem para cuidar de galinha. E minha mãe, ela só chorava. Chorava de pé, de longe, não tinha força para mais nada. Eu acho que ela já tinha morrido por dentro há muito tempo. Sabe o que mais doía? Não era nem a surra, era saber que ninguém ali fora fazia nada. As vizinhas viam os roxos no meu braço, o corte na testa da minha mãe e só balançavam a cabeça. Diziam: é assim mesmo, homem do sertão é bruto, mas é trabalhador. Ah, claro, porque o povo acha que bater em mulher é prova de que o sujeito é forte. Teve uma noite, eu lembro bem, era a véspera de São João. Enquanto todo mundo acendia fogueira, fazia pamonha e ria na rua, na nossa casa tinha um fogaréu diferente. Meu pai tinha bebido demais e implicou com a roupa da minha mãe. Disse que estava se enfeitando para outro macho. Ela nem teve tempo de responder. Ele rasgou o vestido dela no meio da sala e depois jogou ela na parede. Eu tentei correr para acudir, ele me empurrou com a bota e disse que se eu me metesse mais uma vez, ia dormir amarrada no quintal com os cachorros. Depois disso, minha mãe passou 3 dias sem sair da rede. 3, e eu cuidando dela. Passava pomada onde dava, fazia chá, fingia que não via o sangue no travesseiro, porque se chorasse, era pior. Meu pai dizia que choro de mulher é música de rapariga. Eu pensava todo dia em fugir. Mas como? Para onde? Com que dinheiro? A gente não tinha nada, nem roupa decente, só medo. Medo e mais medo. E foi nesse medo que eu vivi até os meus 12 anos.
12 anos respirando susto. 12 anos aprendendo a adivinhar o humor de um homem só pela forma como ele abria a porta. 12 anos desejando que alguém, qualquer um, batesse ali e levasse a gente embora. Mas ninguém veio. Foi aí que eu e minha mãe decidimos que ou a gente fugia ou ia acabar morta. Eu lembro direitinho do dia que a gente resolveu ir embora. Não foi uma briga grande, nem uma tragédia. Foi o acúmulo, sabe? A última gota de um copo que já estava entornado fazia anos. Ele tinha chegado mais cedo em casa naquele dia. Entrou calado e a gente sabia que silêncio dele não era coisa boa. Minha mãe olhou para mim e eu já entendi. Era para não falar nada. Andar na ponta do pé, servir o jantar com a cabeça baixa e rezar para ele ir direto para a rede. Mas bastou ela soltar uma frase atravessada. Coisa boba sobre a farinha do feijão, que o clima pesou. Ele não respondeu. Só se levantou devagar, com aquele jeito que deixava a gente gelada, e sumiu no quarto. Quando voltou, foi direto para cima dela. Não vou te contar o que ele fez. Não precisa. Só te digo que naquela noite minha mãe foi dormir sem jantar e com um pano molhado no rosto. E eu, sentada no chão do canto, entendi que tinha acabado, que o pouco que ela ainda aguentava tinha se quebrado por dentro. No dia seguinte, ela mal falava. Só me olhou e disse: "Nós vamos sair daqui. Se não for agora, não vai dar tempo." Eu não entendi o que ela quis dizer com dar tempo, mas o jeito que ela falou me deu um calafrio. Não era uma decisão, era uma sentença. A gente juntou umas roupas velhas numa sacola de estopa. Ela pegou umas moedas que escondia costuradas dentro do travesseiro, coisa que eu nem sabia que ela fazia. Não deu tempo de pensar em plano. A gente só sabia que não podia estar ali quando ele voltasse do trabalho. Saímos pelos fundos, pisando devagar na terra molhada da horta. O quintal parecia mais escuro do que o normal. Talvez fosse o medo, talvez fosse só o fim da tarde. Cada passo que a gente dava era um estouro dentro do peito. A sensação era de que o mundo todo estava olhando e ninguém ia ajudar. Fomos até a beira da estrada. Um caminhão pau de arara vinha descendo. Era desses que carregava tudo. Galinha, gente, esperança. O motorista nos viu e nem perguntou nada. Só abriu a traseira e fez sinal com a mão. A gente subiu. Minha mãe com o olho inchado e a alma pequena. Eu segurando a sacola e tentando parecer corajosa. Mas por dentro era só medo mesmo. A viagem foi longa. O sol se pôs, a estrada sumiu e o barulho do motor virou uma música triste que embalava o cansaço. Minha mãe não falava. Só me abraçava de vez em quando, apertando devagar, como se precisasse ter certeza de que eu ainda estava ali com ela. Chegamos numa cidade pequena que eu nunca tinha ouvido falar. O caminhão parou perto da igreja. Descemos com as pernas bambas. A gente não tinha onde dormir, não tinha para quem pedir ajuda. A única coisa que minha mãe disse foi: "Vamos bater naquela porta", e apontou para a casa paroquial. O padre era novo, com cara de quem não sabia o que fazer com duas mulheres aparecendo daquele jeito no portão. Mas ele olhou bem para minha mãe, viu o que tinha nos olhos dela e mandou a gente entrar. Deu um quarto pequeno no fundo da igreja, com um colchão fino e uma coberta limpa. Naquela noite, minha mãe chorou pela primeira vez sem medo. E eu chorei junto, porque ali, naquele silêncio, o susto não morava mais com a gente. No outro dia, o padre fez um café preto, deu um pão amanhecido e deixou a gente ficar mais um pouco. A gente ajudava a varrer o pátio, lavar os bancos, cuidar das flores do altar. Era pouco, mas era tudo. Minha mãe parecia outra pessoa. Não sorria ainda, mas respirava diferente. E eu dormia sem precisar me fingir de pedra. A liberdade, meu bem, às vezes é só um quarto com tranca por dentro e ninguém gritando do lado de fora. Não dá para viver eternamente nos fundos de uma igreja, por mais que a alma precise rezar. A verdade é que padre, por mais bonzinho que seja, uma hora começa a olhar atravessado. E minha mãe era orgulhosa demais para implorar por caridade.
Depois de 2 semanas dormindo num colchão fino, com cheiro de vela e resto de incenso, ela acordou num dia e disse: a gente precisa achar um canto só nosso. Só nosso. Que esperança! Nem nome a gente tinha naquela cidade. Ninguém sabia quem éramos, de onde viemos, o que fugíamos, e foi nessa brecha que apareceu ele, o tal Salvador com bigode bem aparado, sapato limpo demais para o lugar onde morava, e sorriso que mais parecia treino de teatro. Seu nome era Zeca Moraes, mas todo mundo chamava de Seu Zeca do Armazém. Tinha uma casa com um puxadinho nos fundos e uma fama de bom cristão. Era da igreja, fazia doações, ajudava a viúva, dava esmola na frente dos outros. Quando soube da gente, e soube rápido demais, diga-se, veio até o padre oferecer abrigo. Disse que ninguém devia ficar sem teto debaixo do céu de Deus. Minha mãe ficou tão emocionada que até esqueceu o medo. Agradeceu umas 3 vezes em seguida, com a voz embargada. E ele, sorrindo, dizia: não precisa agradecer, dona Neuza. Aqui, mulher honesta sempre tem vez. A gente foi com ele de carroça. Ele mesmo levou. Fez questão de contar quantas famílias ele já tinha ajudado. Falava que Deus via tudo, que o bem volta para quem planta direito. Eu só observava, porque naquela idade eu já sabia que quem fala demais está sempre escondendo alguma coisa. E seu Zeca? Ele tinha muita bondade para pouca calçada. Chegando lá, o quartinho era simples, mas pelo menos tinha telhado, um fogão velho, uma cama de madeira, um balde para lavar as roupas. É pouco, mas é limpo, ele disse. Minha mãe chorou. Chorou como se tivesse ganhado um castelo, e ele só sorria, aquele sorriso que começa largo demais e acaba demorando para sumir. Nos primeiros dias, ele levava comida. Trazia sacola com arroz, sabão, até um paninho de prato. Minha mãe se desdobrava para mostrar gratidão. Fazia café, arrumava a varanda, deixava tudo no jeito. Homem desse merece respeito, ela dizia. E eu engolia seco, porque eu via como ele olhava quando ela virava de costas. Como se demorava para entregar a sacola quando eu abria a porta. Sempre com aquele comentário: você está crescendo, hein, menina? Vai dar trabalho de tanto que vai ser bonita. No começo eu achava que era só jeito besta de falar, mas com o tempo aquilo foi ficando mais pesado. Ele começava a passar mais tempo por lá. Dizia que só vinha ver se estava tudo bem, mas o olho dele ficava mais em mim do que no feijão. A mão dele demorava demais segurando meu ombro quando cumprimentava. Teve um dia que eu estava varrendo a varanda e ele chegou. Minha mãe não estava. Ele disse que tinha vindo trazer farinha, mas não tinha nada na mão. Sentou no batente da porta e começou a falar da vida dele, da solidão, da falta que uma família fazia. Disse que mulher como minha mãe merecia um homem bom. E aí, do nada, falou que eu estava virando uma mocinha. Eu travei, fiz que não entendi. Ele sorriu. Aquele mesmo sorriso que usou com o padre. Só que ali eu vi o preço da tal proteção. Quando minha mãe voltou, ele estava na porta rindo e dizendo que ia embora, que já tinha cumprido com Deus mais uma vez. Ela agradeceu como sempre. Disse que ele era um anjo na vida da gente. Eu quis gritar, mas não gritei, porque ali, naquela varanda, eu entendi que mulher que grita perde tudo. E a gente não tinha nada para perder. Comecei a evitar. Ficava no quarto quando ele chegava. Dizia que estava passando mal, inventava de lavar roupa, mas ele percebia. E cada vez que me via, o jeito de olhar era mais demorado, mais certo do que queria. Minha mãe não via, ou fingia que não via. Ela só queria manter aquele teto, aquela paz que vinha com sacola de arroz. Ela tinha tanto medo de voltar para o passado que topava tudo para segurar o presente. Mas eu sabia que uma hora ele ia cobrar. E esse momento, meu bem, chegou mais rápido do que a gente pensava. Se você sentiu o peso, deixa um like, meu bem. Para essa velha aqui, cada curtida é tipo um "eu vi você, Lourdes, e tô contigo". Não foi grito, não foi tapa, não teve escândalo. Ele não precisava de nada disso.
Seu Zeca tinha outro jeito de marcar território. Era nos pequenos gestos, nas palavras entaladas, na presença que nunca era só coincidência. Ele sabia se fazer sentir mesmo quando calava. Começou num almoço de domingo. A gente estava sentada na sombra da mangueira. Minha mãe cortando fatiinha de goiaba em prato lascado, eu tentando distrair o enjoo com cheiro de gordura velha que vinha do quintal do vizinho. Ele chegou com um vidro de perfume, simples, barato, mas envolto num laço exagerado. Entregou para mim sem olhar muito. Para quando for sair por aí, se arrumar um pouquinho. Nem esperou minha resposta. Sentou e ficou ali, de pernas cruzadas, rindo das próprias piadas e esperando a minha mãe rir junto. Ela, por medo, acompanhava. Eu, por instinto, saí. Fui para o fundo da casa, lavei o rosto com água da torneira mal encaixada, joguei o perfume direto no ralo. O cheiro ficou, igual a sensação de que alguma coisa tinha começado ali, algo que não ia parar tão cedo. No dia seguinte, ele apareceu de novo. Trazia pão de forma, leite em pó e 2 coxas de frango. Deixou na mesa com a mesma calma de sempre, mas antes de sair, virou para mim. Cuidado com o que você joga fora, menina. Tem coisa que não volta mais. Não explicou o que era. E nem precisava. A mensagem chegou. Eu só tinha 12 anos, mas o jogo de adultos já me era familiar. Tinha vivido tempo suficiente com um pai que punha medo no silêncio. Seu Zeca só trocou o cinto pelo favor. Começou a dar recados. Nunca diretamente, sempre com rodeios. Contava histórias de moças da cidade que foram ingratas e se deram mal. Dizia que o mundo era cruel com mulher sozinha, que a vida cobra, que o custo do bem não era só sorriso. Minha mãe fingia não escutar, eu fingia não entender, mas todo mundo ali sabia que ninguém mais estava fingindo coisa nenhuma. Uma tarde, minha mãe passou mal. Pressão caiu, a cara dela perdeu cor e ela desmaiou no meio do pátio. Eu gritei. Ele correu, carregou ela nos braços, levou até o quarto e ficou ali do lado até ela acordar. Depois ficou horas sentado à cabeceira, com a mão na testa dela, num carinho que não combinava com a mão dele. Quando ela melhorou, ele disse: "Tá vendo? Se não fosse eu, nem viva tava. Aqui vocês têm segurança. Mas segurança, Lurdinha, é coisa rara e cara." Eu não respondi, nem ela. Mas o gosto de dívida ficou pendurado no ar como um mosquito em dia abafado. A partir dali, ele começou a andar mais solto dentro da casa. Já não pedia licença. Pegava colher, abria panela, mexia nas nossas coisas como se fosse parte da mobília. E ninguém dizia nada, porque abrir a boca era arriscar dormir na rua. Começou a me chamar de Pequena Flor, e de flor aquilo não tinha nada. Era prenúncio. Um apelido com cheiro de coisa ruim. Teve um dia que ele chegou com uma roupa, uma bata branca, dessas que mulher usa quando vai ajudar no culto. Disse que era para eu usar na igreja, para parecer mais decente, mas na hora que entregou, encostou o pano no meu rosto. Ficou um tempo demais ali e sussurrou: "Tão novinha, se soubesse o mundo que te espera, eu não soube o que fazer, mas entendi direitinho." A cobrança começou ali, sem levantar a voz, sem tocar direto, sem dizer claramente. Só com aquela presença dele, o jeito como já se colocava como alguém que tinha direito. Minha mãe começou a mudar também, mais calada, mais ocupada em manter tudo limpo, comida pronta, toalha passada, como se quanto mais perfeita ela fosse, mais ele esqueceria de olhar para mim. Mas não esquecia. Pelo contrário, começou a se fazer presente quando minha mãe saía. Aparecia do nada. Dizia que veio ver se estava tudo bem com a mocinha. Uma dessas tardes ele entrou sem bater. Estava lavando roupa, ajoelhada no tanque improvisado. Ele ficou em pé, me olhando. Cruzou os braços. "Você sabe cozinhar?" Respondi que sabia o básico. "Então já está pronta para casar. Mulher que cozinha e obedece. Casa rápido." Não ri, nem falei. Só continuei lavando. Cada esfregada era uma vontade de sumir. Naquela noite falei com minha mãe. Falei baixo, com cuidado, escolhendo as palavras. Disse que não me sentia segura.
que o jeito dele estava mudando, que não queria mais ficar ali. Ela ficou um tempo em silêncio. Depois disse: Eu sei, não esperava ouvir isso. E por que não saímos? Perguntei. Porque não temos onde cair mortas. E foi aí que eu entendi que a gente não estava mais fugindo só do meu pai. A gente estava presa num ciclo onde cada rosto gentil vinha com preço e cada oferta vinha com intenção escondida. A primeira vez, ele entrou sem bater. Esperou minha mãe sair, como sempre fazia nas manhãs de terça. Ela ia para a feira vender sequilho, bolo de milho, essas coisas que ela fazia para tentar aliviar a dívida invisível que a gente devia ao tal do seu Zeca. Ele sabia a hora exata que ela não estava. E naquele dia entrou como se fosse dono da casa. E era, né? Pelo menos do ponto de vista de todo mundo. E pior, do nosso também. Eu estava no chão, com um caderno velho no colo, rabiscando qualquer coisa que distraísse a cabeça. Não vi quando ele se aproximou. Só ouvi a porta sendo fechada, devagar. Ele ficou em pé, me olhando e disse baixo: Hoje você vai fazer o que eu mandar. E não adianta chorar. Você mora aqui por minha causa. Não esquece. Fiquei travada. Não conseguia responder, nem correr, nem gritar. Só senti o coração bater nas orelhas. Ele não esperou minha reação. Se abaixou, pegou no meu braço com uma firmeza que não deixava espaço para escolha e disse que era só deixar, que seria rápido e que depois estava tudo bem, que todo mundo fazia um sacrifício de vez em quando. E foi isso, sacrifício, o nome bonito que ele deu para o que aconteceu naquele dia. Quando ele saiu, ajeitou a camisa, passou a mão no cabelo e deixou um saco de farinha na mesa. Disse: Vê se não conta nada, senão eu boto você e tua mãe na rua. Ou então, posso até achar teu pai. Ele tá por aí ainda. Duvido que não queira receber as duas de volta. Aquele nome, pai, me gelou inteira. Era um botão que, se apertasse, me fazia esquecer qualquer coragem. A lembrança dos olhos dele, da cinta, do sangue da minha mãe escorrendo pelo chão da cozinha era mais do que suficiente para me manter calada. E ele sabia, e usava. Na semana seguinte, ele voltou. Mesmo horário, mesmo jeito, mesmo silêncio. Minha mãe saía, ele entrava. E eu só obedecia. Não porque queria, mas porque achava que se eu não fizesse, a gente perdia o único canto com telhado. E se perdesse aquilo, não tinha mais nada. Na terceira vez não teve nem fala. Ele já chegava sabendo que podia. E eu já não chorava. Só esperava passar. Depois ia para o quintal, lavava o rosto com água do tambor, esfregava até arder, como se aquilo fosse apagar alguma coisa. Mas não apagava. Começou a virar rotina. Primeiro uma vez na semana, depois duas. Quando virou 3, eu desmoronei. Esperei minha mãe chegar, sentei do lado dela no tamborete de madeira e falei. Falei baixo, quase sem voz, mas falei. Ele tá me usando. Quando a senhora sai? Já faz tempo. Minha mãe não arregalou os olhos. Não chorou. Só suspirou. Ficou olhando para o chão, pensativa, como quem tá fazendo conta de feira. Depois de um tempo falou. Eu já tinha percebido. O teu jeito mudou. Mas mulher tem que saber seu lugar. Tem coisa que a gente tem que fazer calada para manter a casa em pé. Engoli seco. Ela continuou. Você já não é mais uma menininha, Lourdinha. Já cresceu. Agora é mulher. E mulher, arca com o que vier. A gente vive aqui de favor. Tem comida, tem cama, tem paz. Se você estragar isso, a gente vai para onde? Quer voltar para casa do teu pai? Quer de novo dormir com medo de morrer? Eu fiquei sem resposta, porque eu não queria voltar. Claro que não. Só de pensar já dava vontade de sumir. Mas aquilo que estava acontecendo também não era viver. Minha mãe olhou nos meus olhos e perguntou de novo, com um tom mais duro. Você quer voltar para aquele inferno? Eu balancei a cabeça negando, e ela disse, então faz teu papel. O papel. Aquilo me ficou martelando na cabeça dias. Porque era isso. Eu não era filha, nem criança, nem nada. Eu era só uma parte do trato. Eu era a moeda que mantinha aquele telhado em cima da nossa cabeça. Desde aquele dia, parei de esperar ajuda. Não contei para ninguém. Não chorei mais na frente de espelho.
Nem tentei entender o porquê daquilo tudo. Só me calei e esperei. Esperei o momento de crescer por dentro, porque por fora eu já tinha envelhecido uns 20 anos. O Zeca continuava indo, continuava sorrindo em público, oferecendo sacola de arroz para as vizinhas, dando bom dia na rua como se fosse gente. E eu, por dentro, só fazia uma promessa. Ele não ia sair impune. Uma hora, a menina quieta ia devolver. E não com lágrima. Com o tempo, comecei a pensar que talvez, só talvez, existisse uma saída. Não era fuga, porque fugir de novo significava trocar um pesadelo conhecido por um escuro sem nome. Mas podia ser recusar, dizer não, fechar a porta, abaixar a cabeça e dizer: hoje não. Parecia simples. Não era. A primeira tentativa foi na terça. Ele chegou no mesmo horário, como sempre fazia, com aquela confiança nojenta de quem sabe que manda. Bateu leve na porta, empurrou devagar e entrou sem olhar para os lados. Eu, já esperando, fiquei no canto do quarto com o armário entre mim e ele. Quando ele chamou, fingi que não ouvi. Quando insistiu, respondi com a voz baixa, mas firme. Hoje não. Ele riu. Um riso curto, frio. Como é que é? Repeti. Hoje não. A resposta dele foi silêncio. E aí, pela primeira vez, ele perdeu o jeito calmo. Cruzou o quarto num pulo, me pegou pelo braço e me empurrou contra a parede. Tu mora aqui por quê, então? Para fazer desfeita? Não chorei. Só olhei para ele com nojo. E isso foi o que mais irritou. Porque homem assim não suporta desprezo. Ele cuspiu no chão, apertou meu rosto com uma das mãos e disse que se eu não quisesse com jeito, ia ser à força, que moleca ingrata precisava de corretivo. Consegui me soltar. Corri para o quintal. Ele veio atrás. Minha mãe apareceu, eu gritei. Ele quer me forçar. Ela ficou parada. Olhou para mim, depois para ele. E ali eu jurei que ia ouvir ela dizer: sai de perto da minha filha. Mas não. Ela andou até mim, me pegou pelos ombros. Você tem que parar com isso, Lurdinha. Ele só quer o que é dele por direito. Dele, por direito. Eu tremia. Ela me segurou com força. Se você resistir, vai piorar. Para com essa palhaçada. Achei que fosse piada, mas não era. No dia seguinte, tentei evitar de novo. Tranquei a porta. Botei cadeira encostada. Ele empurrou mesmo assim. Entrou cuspindo ódio. Tá se achando agora, é? Só porque tem peitinho quer fazer jogo duro? Minha mãe já esperava do lado de fora. Quando ouvi o barulho, corri para trás dela. Pedi socorro com os olhos. Ela me puxou pelo braço e disse: não dificulta, Lourdes. Você tá fazendo birra. Não complica a vida da gente. Da gente. Ela e ele. Eu era a pedra no sapato, o estorvo, a ingrata. A partir daí, comecei a ver tudo diferente. A casa, antes muquifo, que ainda parecia abrigo, virou prisão. Cada parede ali gritava. O prato de comida pesava. O lençol, fedido de tanto uso, agora dava náusea. Nas outras vezes, quando tentei resistir, ela ajudava ele a me segurar, com as duas mãos. Uma mãe, a minha, segurando a filha para que um homem com hálito de pinga e perfume barato pudesse fazer o que queria. Não tinha mais como enganar minha cabeça. Eu estava sozinha, com 2 corpos vivos na casa e um morto por dentro. O meu. Zeca agora fazia do jeito que queria, na hora que bem entendia. Não pedia mais. Mandava. Não fingia mais doçura. Era ordem. E minha mãe virava o rosto. Dizia que era melhor assim, que pelo menos a gente ainda tinha onde morar. Que ninguém mais ajudaria 2 mulheres sem nome e sem nada. Teve uma noite que ele chegou mais alterado. Roupas sujas, cheiro de bebida, jeito apressado. Falei que estava doente, que não podia. Ele nem ouviu. Me empurrou na rede, rasgou minha blusa com uma pressa nojenta e mandou eu parar de chorar. Minha mãe bateu na porta. Ele gritou: tá tudo certo. E ela foi embora. Tudo certo. Eu vomitei depois. Fiquei horas no chão do banheiro, sentada abraçada no vaso. Senti vergonha, nojo, raiva, mas acima de tudo, medo. Medo de mim mesma. Porque naquele dia, pela primeira vez,
Comecei a imaginar ele morto. Não porque eu queria justiça, mas porque eu precisava de silêncio, de paz, de não acordar tremendo com barulho de chave. E então passei a observar, a escutar, a medir distância, a contar passos. Ele tinha rotina, vícios, horários. E eu não tinha mais nada a perder. Depois daquele dia em que minha própria mãe me segurou para o Zeca fazer o que queria, não teve mais retorno. Eu não tinha mais nem como fingir que existia amor naquele barraco. Se algum sentimento sobrou, virou o tipo de coisa que você guarda no estômago igual feijão estragado. Uma hora ou outra vai sair e quando sai, fede. Acordava todo dia no modo automático. Eu me arrastava pela casa como um móvel velho. Já não sonhava com fuga, só com ruído, um acidente, uma queda, um infarto, qualquer coisa que levasse ele embora sem eu precisar me sujar. Mas até o destino parecia preguiçoso demais para intervir. Foi aí que comecei a pensar com frieza. Porque emoção, minha flor, só serve para novela. Na vida real, quem sobrevive é quem calcula. E eu comecei a calcular. Comecei a estudar ele como quem estuda um rato preso em jaula. Os horários, os vícios, os descuidos. Ele tinha mania de esconder dinheiro dentro da Bíblia. Olha a ironia entre o Levítico e o Salmo 91. Talvez achasse que Deus ia abençoar a ganância. Peguei 10 contos de cada vez, como quem tira cupim de dentro da parede. Devagar, silencioso. Depois comecei a esconder. No fundo da lata de polvilho, dentro do solado de uma sandália rasgada, até num buraco que eu fiz na parede perto do fogão. Dinheiro ali era escudo. Não pagava odor, mas me dava arma. Minha mãe não sabia de nada. Eu fingia que ainda era a filha obediente, calada, e ela fingia que não notava as manchas roxas no meu braço. Um acordo implícito de covardia. Ele, por outro lado, seguia no papel de rei da casa, só que agora mais relaxado, mais solto. Começou a esquecer as coisas. Sumiam moedas, canetas, a navalha dele. Ele achava que estava ficando velho. Eu dizia que era estresse. Por dentro, sorria com gosto. Tive certeza que ele nunca desconfiou de mim quando me pediu para ajudar a procurar na carteira. Sumiu do nada, menina. Tu viu? Fiz cara de surpresa, revirei o colchão, fingi procurar no lixo. A carteira estava na minha mala, dentro do forro que costurei com linha escura. Ele achou que perdeu no armazém. Chorou de raiva. Eu abracei como quem consola e escondi ainda mais fundo. Tudo ia virando acúmulo. E você sabe, né? Acúmulo vira bomba. A explosão veio numa terça. Ele estava mais agressivo do que de costume. Bêbado de cachaça vagabunda e com aquela arrogância de macho que acha que o mundo gira porque ele respira. Tentou me puxar no quintal, no meio do dia. Eu resisti. Ele não gostou. Me deu um soco na costela, me jogou no chão e cuspiu no meu rosto. Tu tá achando que é quem, desgraçada? Minha mãe apareceu na porta e, ao invés de separar, disse só: Você provoca demais, Lourdes. Minha cabeça girava. O mundo escureceu, mas não por dor. Foi raiva. Daquelas que queimam por dentro sem fazer barulho. Passei a tarde quieta. Tratei a comida dele, lavei o copo, limpei a mesa. Ele achou que eu tinha entendido, que o tapa ensinou, que o medo voltou. Mas o que voltou foi a vontade de ver ele derretendo. Esperei anoitecer. Quando ele deitou, ressonando com a barriga exposta e a boca aberta feito porco abatido, saí no pé do vento. Fui até o canto onde ele deixava a carroça. Aquele troço era o orgulho dele. Mais que a casa, mais que a minha mãe, mais até que a própria virilidade. Ele se exibia na cidade com aquilo como se fosse dono de um cavalo alado. Peguei pano de chão, encharquei com querosene do lampião. Enfiei por debaixo do assento da carroça, acendi um fósforo, um só. Joguei e saí andando devagar, como quem vai buscar lenha. Demorou uns 2 minutos para o barulho começar. A madeira estalava como se gritasse. O fogo subiu rápido, laranja, bonito. Acordou os vizinhos. Acordou a minha mãe. Acordou ele. Só que ninguém viu de onde começou. Nem desconfiaram de mim. Eu fui a primeira a gritar. Fiz escândalo. Chorei até soluçar.
Meu Deus, o fogo, a carroça! Ele correu como se tivesse perdido um filho. Chorava de verdade. Gritava: quem fez isso? Quem foi o desgraçado? Eu abracei ele. Disse que era um castigo. Coisas ruins acontecem, né, seu Zeca? Minha mãe ficou em choque. Os vizinhos ajudaram com balde. Mas já era. Virou cinza. No dia seguinte, ele parecia um cachorro com o rabo entre as pernas. Sentou no canto. Não almoçou. Não falou. Eu lavei a louça cantando baixinho. Aos poucos fui voltando a andar com o queixo erguido dentro de casa. Roubei mais um tanto de dinheiro. Escondi 2 potes de fubá. Troquei a fechadura do quarto. O próximo passo estava chegando. E ele nem imaginava que estava dormindo com o próprio fim no colo. Foi naquela semana, depois de tanto apanhar por dentro, que eu soube que tinha dinheiro o suficiente para fugir. Estava tudo contado e escondido direitinho no fundo da mala rasgada que o Zeca dizia que ia jogar fora. Guardei cada moeda com o cuidado de quem esconde oxigênio num quarto sem janela. E mesmo machucada, mesmo com a cabeça latejando de dúvida, eu sabia, eu estava pronta. Só faltava uma última coisa: sair viva. Zeca já não fingia mais ser homem de família. E minha mãe, que outrora chorava pelos cantos como se fosse vítima do destino, agora andava empinando o nariz como quem defende o dono da casa com gosto. Já tinha se acostumado com a sujeira. Pior, passou a achar bonito o papel de mulher submissa, fiel, cúmplice do horror. Naquela noite, ele chegou com aquela mesma cara suada, o bafo de pinga misturado com suor barato e a camisa aberta no peito. Veio andando devagar, como sempre fazia, o chinelo arrastando no chão e aquele sorrisinho torto de quem se acha irresistível. Disse que a noite estava bonita, que estava com saudade da menina boazinha. Eu não respondi. Fiquei na cozinha, lavando o último prato do jantar, tentando manter a mão firme, mesmo sabendo que dali a minutos ia precisar correr ou atacar. Ele veio por trás, encostou, apertou minha cintura com força, eu me desviei, empurrei com o cotovelo e disse: hoje não, tô avisando. Ele riu. Hoje não? Tu acha que manda agora? Eu virei com os olhos secos, sem medo nenhum. Tô dizendo que hoje não. Foi quando minha mãe apareceu. Sempre surgia no momento exato, mas dessa vez a raiva no rosto dela já vinha pronta. Não esperou ele falar nada. Ela mesma se adiantou. Lourdes, deixa de ser ingrata. O que esse homem pede? Só isso, só isso. E você quer jogar tudo fora? Eu fui para trás, tentei alcançar a faca que eu já tinha deixado no canto da pia. Peguei com a mão trêmula, mas firme. Apontei para eles. Se vocês encostarem em mim hoje, vai ter sangue. Zeca gargalhou. Minha mãe arregalou os olhos e veio para cima. Antes que eu pudesse reagir, ele arrancou a faca da minha mão, como se eu fosse criança. Jogou no chão. E ela me bateu. Não foi tapa de novela, nem escândalo com grito, foi pancada mesmo. Puxou meu cabelo com tanta força que caí no chão. Começou a chutar minha barriga, me chamar de diaba, de praga, de ingrata. Você quer acabar com tudo, é isso? Estragar nossa vida por causa de birra? Vai deixar a gente na rua por causa de orgulho, sua peste? Ele te dá casa, comida, proteção, e você fica com essas ideias malucas de querer ser dona de si. Eu gritava, mas não de dor, de incredulidade. A mulher que me botou no mundo estava me espancando para eu aceitar ser usada por um velho ceboso. E ele ajudou. Depois de ver ela me chutando, ele também bateu, com a palma da mão aberta, um soco no ombro e um chute nas pernas. Não para me dominar, mas como quem descarrega a raiva de não poder me usar do jeito que queria. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ele não fez o que fazia. Não teve o ritual nojento. Só teve agressão. E por mais doido que pareça, eu considerei um alívio. Quando os dois se cansaram e foram dormir, me deixaram ali no chão, sangrando pelo nariz, com a costela doendo e o orgulho pisado. Mas eu já tinha decidido. Se eu não saísse naquela noite, não sairia mais. Esperei o barulho da respiração pesada dos dois. Me levantei com esforço,
limpando o rosto com a barra da camiseta. Fui até a mala. Enfiei o dinheiro todo que tinha escondido, juntei 2 blusas, uma calça, um chinelo velho e minha identidade amassada. Não levei foto, não escrevi bilhete, não deixei lembrança. Na porta olhei uma última vez para o interior escuro da casa, um barraco onde eu fui enterrada viva, e saí. Caminhei pela estrada de terra até chegar na rodovia. A lua estava alta, mas eu nem olhei para ela. Fui direta para a rodoviária. Peguei o primeiro ônibus que saía, não quis saber destino, só distância. Dentro do ônibus, sentei no último banco. Encostei a testa na janela e pensei, se Zeca fizer alguma coisa com minha mãe, azar o dela. Soa cruel, né? Mas sabe o que é cruel de verdade? Ela ter me dado para ele como quem entrega resto de feira para o porco. Eu deixei para trás uma vida inteira de trauma. E pela primeira vez, o silêncio que veio não era medo, era liberdade. O ônibus parecia um caixão em movimento. Assento duro, cheiro de suor antigo e esperança mastigada. Mas eu não estava reclamando, não. Era a primeira vez em anos que eu estava sentada em algum lugar sem ter medo de alguém me tocar por trás. Aquilo já valia mais que qualquer luxo. Fui até onde o dinheiro dava. Nem me importava com o nome da cidade. Só queria distância. A cada quilômetro rodado, parecia que a dor que eu carregava nas costas ia caindo pedaço por pedaço na estrada. A Lourdes, que dormia com faca escondida debaixo da esteira, ficou lá naquela casa. A nova não tinha medo, tinha ódio reciclado em objetivo. Cheguei numa cidade pequena, dessas que tem mais cachorro de rua do que gente com dente na boca. Peguei um quarto num hotelzinho que mais parecia cela pintada de branco. Tranquei a porta, tirei os sapatos, deitei na cama e dormi. Dormi como quem foi velada, acordada por anos, e enfim teve direito a um descanso. Acordei tarde no outro dia, com o estômago colado nas costas. Desci para a rua, comprei um pão seco e uma garrafinha de suco. Fiz tudo calada, sem levantar suspeita. Quem olha uma menina magra, com cara de cansada e chinelo velho, só vê uma coitada. E eu usava isso a meu favor. Comecei a procurar emprego, mas não me joguei na primeira oferta, não. Depois de anos servindo homem nojento, a última coisa que eu queria era sorrir para cliente bêbado em bar. Fui bater em porta de pensão. A dona era uma senhora grossa, mas não parecia do tipo que enxerga fragilidade como convite. Ofereci serviço de limpeza. Disse que não precisava de quarto, que podia dormir no depósito. Ela topou. Pagava pouco, mas dava comida. E ali, minha filha, comida com dignidade vale mais do que almoço com tapa na cara. Nos primeiros dias, mal abria a boca. Observava. A cidade era parada, ninguém perguntava de onde eu vinha. E mesmo se perguntassem, eu tinha a resposta pronta. Vim ver uma tia, mas ela morreu. Mentira fácil. Ninguém quer detalhes de desgraça. Com o tempo, fui ajeitando meu canto. Comprei sabonete cheiroso, troquei o chinelo por um sapatinho fechado, arrumei o cabelo. Coisa simples, mas que para mim era quase milagre. Me olhei no espelho uma noite e percebi. Estava voltando. Ainda remendada, ainda desconfiada, mas voltando. A dona da pensão, a tal senhora de cara azeda, um dia me chamou na cozinha. Achei que ia mandar embora, mas não. Queria saber se eu sabia cozinhar. Respondi que sim, mentindo. Ela botou uma panela de feijão na minha frente e disse, quero pronto até às 5. Quase queimei, mas dei conta. E ela gostou. Passei da limpeza para a cozinha. Com isso, passei a ganhar mais. E com mais dinheiro, comecei a juntar de novo. Mas diferente da outra vez, não era a fuga que eu planejava. Era a permanência. Com uns 3 meses de vida normal, comecei a notar que meu corpo estava esquisito. Primeiro achei que era estresse acumulado. E olha que eu já vinha com estoque. Mas aí começaram os enjoos. Depois, vômito logo cedo. Tontura quando abaixava. Sensação de desmaio quando o cheiro da comida batia forte. Tentei ignorar. Jurei que era só nervoso, anemia, sei lá. Mas o tempo foi passando e o corpo não mentia mais. Um dia, a dona da pensão me viu pálida.
sentada no chão da cozinha depois de mais um enjoo. Olhou de cima, com aquela cara de quem não tem tempo para frescura, e soltou: "Você tá grávida?" Eu arregalei o olho. Ela franziu a testa. "Responde direito. Tu é virgem?" A pergunta caiu como uma pedra na garganta. E pela primeira vez desde que cheguei, eu desabei. Sentei no banco da cozinha, com as pernas tremendo, e contei. Contei tudo. Do Zeca, da minha mãe, da casa, da fuga, da noite da faca, das pancadas. Ela não falou nada. Só escutou, nem piscava. Quando terminei, ela respirou fundo e disse: "Tu é forte demais, menina. Mas a vida é filha da puta." Depois foi direto no armário, pegou umas coisas, colocou na mesa e disse: "Vamos fazer o teste, como faziam antigamente, antes desses de farmácia que custam o olho da cara." Era um teste caseiro, desses de vó, com ingredientes que até hoje eu não sei se serviam para alguma coisa, além de confirmar o que a gente já suspeitava. Mas eu fiz. Fiz com o estômago embrulhado, com a alma tremendo, com o coração querendo fugir do peito. E quando a mistura lá deu o resultado esperado, quando o cheiro subiu e ela me olhou nos olhos com aquele silêncio pesado, eu soube. Eu estava grávida, daquele lixo, daquele homem, daquele monstro. O que eu fugi não ficou para trás. Entrou em mim e cresci ali. Quando eu vi o resultado daquele teste caseiro na mão da dona da pensão, eu não senti nada. Nem susto, nem raiva, nem desespero. Só um vazio gelado que subiu do estômago para a cabeça, como se meu corpo inteiro dissesse: "Claro, né? Óbvio." Como se o destino, além de me cuspir para fora daquela casa imunda, tivesse me dado de lembrança a maior desgraça possível, um pedaço do Zeca crescendo dentro de mim. Fingi normalidade pelos primeiros dias. Limpava a tapensão, cozinhava, respondia com bom dia e tá na mesa, como se estivesse tudo certo. Mas dentro de mim, as coisas estavam se mexendo de um jeito estranho. Não era só o enjoo, nem a tontura, era a sensação de que eu carregava dentro da barriga um lembrete, como se cada náusea dissesse: "Lembra do que ele fez? Pois é, não acabou não." Comecei a evitar olhar no espelho. Cada vez que meu rosto aparecia refletido, com aquelas olheiras fundas e a boca sem cor, eu me lembrava da noite em que apanhei dos dois. Lembrava da faca, da mala escondida, da porta que fechei sem olhar para trás. Tudo estava ali de novo. Só que agora, pulsando dentro do meu corpo, querendo nascer, tentei me convencer de que era só mais uma etapa, que talvez eu pudesse aguentar, que era só segurar firme e ver no que dava. Mas no fundo, eu já sabia que não tinha como. Porque não dava para fingir que aquilo era só uma gravidez. Aquilo era uma continuação. Era um prolongamento daquilo que eu passei anos tentando esquecer. A dona da pensão ficou na dela por uns dias. Mas não era burra. Viu meu jeito esquisito, minha cara cada vez mais pálida, meu silêncio ficando mais pesado. Um dia, entrou onde eu ficava sem pedir e me encontrou sentada na beira da cama, abraçando a barriga como quem segura um inimigo. Olhou para mim com aquela cara dura que ela sempre teve e disse: "Você ainda está com isso dentro de você, por quê?" Não respondi. Ela continuou: "Se for para ter, cria. Se for para tirar, faz logo. Mas para de andar por aí como se estivesse carregando o demônio nos braços." Quase ri. Não porque era engraçado, mas porque era verdade. Depois que ela saiu, fiquei ali por horas, sozinha, olhando para o teto sujo, ouvindo o barulho da cidade passando lá fora. Todo mundo vivendo, rindo, fazendo compras, discutindo o preço de pão, e eu ali, tentando decidir se deixava um trauma virar gente. No dia seguinte, fui até a farmácia. Entrei, olhei tudo devagar, fingi que procurava analgésico. Quando o balconista se distraiu, me aproximei da moça que limpava o chão e perguntei baixinho se ela sabia onde eu podia arrumar ajuda para um problema de mulher. Ela entendeu na hora. Escreveu um endereço num papel e me entregou sem dizer nada. Disse só: "Vai hoje, antes que pense demais." Saí de lá com a cabeça fervendo. Voltei para a pensão, tomei um banho, troquei de roupa e fiquei parada na porta do quarto por uns 10 minutos,
tentando decidir se atravessava a rua ou se me jogava no primeiro caminhão. Acabei indo. Era uma casa simples, nos fundos de uma outra. Fui recebida por uma mulher de meia idade, cabelo preso, jeito direto. Me mandou sentar, perguntou minha idade, se eu sabia quem era o pai, se eu tinha certeza do que queria. Respondi tudo com um sim, seco. Ela não julgou, nem consolou. Só me explicou como ia ser. Voltei para a pensão com a sensação de ter pulado de um penhasco. O procedimento seria dali 2 dias. Barato, rápido e sem garantia de nada. Mas eu não queria garantia. Queria alívio. Ou pelo menos a chance de recomeçar sem carregar a cara do Zeca no colo. Passei a noite acordada. Não por dúvida, mas porque sabia que dali para frente minha vida ia se dividir em 2 pedaços. O antes e o depois de dizer chega com o corpo inteiro. Já tinha dito com os pés quando fugi, mas agora era com as entranhas. Na manhã marcada, fui. Fiz o que tinha que fazer. Voltei com dor, sangrando, fraca, zonza. Mas voltei. Não contei para ninguém. A dona da pensão me olhou e entendeu. Me deu um copo de água com açúcar e não disse uma palavra. Só encostou a porta. Na cama, encolhida, senti o primeiro sono profundo desde que saí de casa. E pela primeira vez, dormi sem medo de acordar com alguém em cima de mim. Porque ali, naquele colchão duro, eu tinha arrancado o último pedaço do inferno que carregava. A dor física passou rápido, uns 2, 3 dias, e o corpo já fingia que nada tinha acontecido. Mas o que ficou por dentro, minha flor? Aquilo ali virou mais um fantasma puxando meu lençol de madrugada. Trabalhar ajudava. Manter a mão ocupada era meu único jeito de não deixar a cabeça descer para os porões escuros onde moravam as lembranças do Zeca, da minha mãe, da faca, do chão frio da cozinha e agora de ter tirado uma vida, porque não tem nada de leve em tirar de dentro de si algo que nunca quis carregar. Mas não me entenda mal, eu não me arrependi. Fiz o que precisava fazer, se voltasse no tempo faria de novo. Só que isso não quer dizer que não doa, porque dói. Dói saber que teu corpo virou esconderijo de tragédia e que agora, mesmo livre, você nunca vai ser completamente sua. A dona da pensão, que antes parecia feita de pedra, passou a me olhar diferente. Não falava muito, mas de vez em quando deixava um doce na minha mesa, um cobertor mais quente, um chá mais forte. Era o jeito dela de dizer, eu sei. E para mim, isso bastava. Os dias começaram a entrar numa rotina aceitável. Acordava cedo, lavava os corredores, fazia café, preparava o almoço, limpava as mesas, lavava a louça. À noite, assistia novela pela fresta da porta da sala. E ninguém me tocava. Ninguém me mandava sorrir. Ninguém me ameaçava. Às vezes, isso já era mais do que eu achei que teria um dia. Mas viver é bicho complicado. Quando você acha que está só mantendo o fôlego, ele joga uma surpresa no teu colo e diz, te vira. Foi assim que ele apareceu. Rosto novo na pensão, homem sozinho, cara simpática, barba por fazer e um jeito de quem tenta ser invisível, como eu. Não puxava conversa, não reclamava da comida, pagava em dia. No começo achei que fosse só mais um. Mas ele começou a deixar bilhetinhos na cozinha com elogios ao tempero. Depois, começou a oferecer ajuda quando me via carregando caixa. E eu, que já conhecia todo tipo de golpe, fiquei de antena ligada. Desconfiança virou hábito. Mas ele não fazia piada suja. Não me olhava como carne pendurada. E uma noite depois do jantar, sentou na mesa da cozinha com um copo de café e perguntou, você parece cansada demais para alguém tão nova. Dorme bem? Quase ri. Mas respondi, durmo o suficiente para não morrer. Ele sorriu. Não com deboche, mas com empatia. Foi a primeira vez que não me senti um bicho arisco. E isso me assustou mais do que qualquer porrada que já levei. Começamos a conversar. Devagar. Uma frase por dia, quase como troca de moeda. Um dia perguntei o que ele fazia. Disse que estava de passagem, que era marceneiro, mas que a vida andava meio desorganizada. Ri e disse,
Bem-vindo ao clube. Ele nunca perguntou demais. Respeitava o silêncio. E isso, para mim, valia ouro. Porque tem silêncio que grita. E ele parecia entender isso melhor que muita gente. Enquanto isso, o trauma de tirar um inocente não me deixava. Não era culpa. Era peso. Como se meu corpo ainda tentasse lembrar que um dia carregou um risco de monstro dentro. E agora, mesmo limpo, ainda andava curvado. Tentei evitar qualquer contato mais íntimo. Quando ele se aproximava demais, eu recuava. Um dia, ele me olhou e disse: "Se eu estiver te incomodando, pode falar. Eu paro." Respondi: "Não é você, é o que sobrou de mim." E ele entendeu. Só isso. Foi aí que percebi que talvez, só talvez, ainda dava para reconstruir alguma coisa. Não tudo. Eu jamais seria inteira. Mas um pedaço, um canto, um refúgio, talvez. O tempo foi passando e a rotina começou a parecer vida. Ainda tinha medo, ainda tinha sonho ruim, mas pela primeira vez aquilo não definia o meu dia. Era só parte do pacote. O moço da pensão, o tal bonito, educado, de fala mansa e olho que olha de verdade, foi chegando devagar, sem pisar em cima de mim como os outros. Quando vi, já estava rindo das piadas ruins dele, aceitando um café, dividindo o banco da praça. Primeiro achei que era só gentileza, depois percebi, era insistência disfarçada de paciência. E isso, minha flor, é um tipo de coragem que poucos têm. Ele não forçava. Me olhava como se eu fosse inteira, mesmo sabendo que por dentro estava tudo em caco. E não era aquele olhar de homem que mede mulher como carne. Era olhar de quem tenta entender sem fuçar, de quem respeita sem idolatrar. E eu, com tudo que tinha passado, estranhava isso mais do que tapa, porque carinho assusta mais do que violência quando a gente só conhece uma das duas. Comecei a ceder. Primeiro um passeio, depois um almoço num lugar simples. Um dia ele segurou minha mão. Eu travei. Ele soltou. Pedi desculpa, ele sorriu e seguimos assim, aos pouquinhos. Cada toque era um teste. Cada conversa era uma costura nova numa carne rasgada demais. Quando ele disse que gostava de mim, que queria estar comigo de verdade, eu ri. Debochei, perguntei se ele sabia no que estava se metendo. "Tu sabe o tipo de bagagem que eu carrego?" Ele respondeu calmo. "Sei. E não tô aqui para arrumar tua mala. Só quero caminhar do teu lado, se você deixar." Era brega. Mas pela primeira vez eu quis acreditar. Comecei a dormir melhor, comer com gosto. Até aceitei um elogio sem desviar os olhos. Era estranho, mas bom. Como andar de bicicleta depois de cair 20 vezes, com medo, mas indo. Só que claro, né? A vida nunca deixa barato. A notícia veio do nada, pelas bocas da rua, como sempre chega o que não devia. Um homem foi preso na cidade vizinha. Pegaram ele porque uma mulher apareceu morta dentro da casa dele. Estava morando de favor, diziam. As más línguas sempre completam o resto. Estava se oferecendo demais. Aceitou porque quis. Sabia onde estava se metendo. Meu corpo gelou. Antes de terminarem de contar, eu já sabia. Era ela, minha mãe. Minha mãe tinha morrido espancada, dentro da casa de um homem que ajudava mulheres. Igualzinho o Zeca. Igualzinho ela fez comigo. A diferença é que dessa vez não deu tempo de fugir. Fui para o meu quarto e chorei. Chorei tanto que minha cara virou uma poça. Não era tristeza pura, era confusão. Era aquele nó de ela mereceu, misturado com mas ainda era minha mãe. Eu odiava ela, mas era sangue meu. E o sangue não escolhe onde nascer. Quando o moço da pensão me viu naquele estado, veio desesperado. "Quem te machucou? O que aconteceu?" "Me diz, pelo amor de Deus." E foi ali, na bagunça daquele quarto apertado, que eu abri a caixa toda. Contei tudo, tudo, sem floreio, sem maquiar nada. Falei do Zeca, da minha mãe me entregando, segurando meu braço. Falei das ameaças, dos anos de terror, da gravidez. Falei da fuga, da culpa, do alívio, do medo de amar, do medo de viver. Ele não disse nada por um tempo. Só segurou minha mão com força, como quem diz, "Tô aqui."
sem precisar repetir. Depois me puxou devagar e me abraçou, e eu chorei mais. Mas dessa vez não era só dor. Era também um pedaço de mim dizendo: você ainda está viva, menina. Está viva. Naquele dia percebi que às vezes o que destrói a gente não é só o que aconteceu, mas o silêncio depois, a solidão. E pela primeira vez eu não estava mais sozinha. Eu já estava me acostumando com a rotina nova, mesmo carregando meus buracos por dentro. Trabalhava, comia melhor, dormia com menos susto. O moço da pensão, aquele que chegou como quem não quer nada, continuava ali, firme, me tratando com respeito e carinho. E eu seguia, observando. Ainda não era confiança, era só vigilância cansada, mas já era alguma coisa. Até que um dia, num fim de tarde qualquer, a dona da pensão, aquela mulher que parecia feita de pedra de igreja velha, me chamou para sentar com ela na cozinha, sem rodeio, sem firula. Ele é um bom homem, viu? Disse do nada, mexendo o café com colher de alumínio como se falasse do tempo. Eu vejo o jeito que ele olha para você. Aquilo ali é coisa rara, menina. Gente que enxerga a alma da outra sem querer puxar nada em troca. Fiquei em silêncio, fingindo que não era comigo. Mas ela insistiu. Você já sofreu mais que muita mulher nessa vida, eu sei. Mas precisa se dar uma chance de ser feliz. Senão, vai passar os dias só sobrevivendo. E isso cansa, viu? A gente nasceu para mais do que isso. Demorei. Mas respondi. Baixinho, com a voz meio presa na garganta. A mulher da cidade vizinha, aquela do boato que morreu, era minha mãe. Ela não arregalou os olhos. Nem se espantou. Só assentiu com a cabeça. Eu imaginei, desde que ouvi a história, mas não quis tocar no assunto. Cada um sabe o peso que carrega. Só que agora ela se foi. E você ficou. E tem alguém bom aqui, agora do seu lado, esperando você se permitir. Naquele instante, senti como se alguém tivesse aberto a janela de um quarto fechado há anos. O ar entrou de um jeito diferente. Não levei como conselho, levei como autorização. Uma mulher que viveu tanto quanto eu estava me dizendo que já bastava de castigo, que já tinha pago com juros e lágrimas todas as dívidas que não eram minhas. E foi ali que decidi, sem anúncio, sem drama. Simplesmente aceitei. Na semana seguinte, quando ele me chamou para sair, de novo pela 10ª vez, eu não fugi. Não inventei desculpa, nem me escondi atrás de medo. Disse, vamos. Só isso. E ele sorriu como um menino ganhando doce. Fomos num lugar simples, uma lanchonete no centro. Nada chique, mas ele me tratou como se fosse rainha de castelo. Puxou cadeira, perguntou o que eu queria comer, me fez rir de coisas bobas. E ali, sentada do lado dele, com a barriga cheia e o coração leve, percebi que eu estava feliz. Não aquela felicidade de novela exagerada, com trilha sonora. Era paz, silêncio bom, calma. Com o tempo começamos a nos ver mais. Um almoço aqui, uma conversa mais demorada ali, até que um dia ele disse, sem enrolação, quero namorar com você, de verdade. E eu, que já tinha ouvido o homem prometer céu e entregar inferno, quase ri, mas não ri, porque eu acreditava nele. E isso, depois de tudo, era milagre. Aceitei. Começamos a namorar como gente grande, com trauma, mas também com cuidado. E eu fui vendo que ainda existiam pessoas boas nesse mundo. Gente que toca com respeito, que fala com carinho, que olha para você e vê mais do que a cicatriz. Pela primeira vez na vida, não sentia medo ao fechar os olhos com alguém do lado. Não precisava trancar porta, nem esconder faca. A dona da pensão me olhava sorrindo de canto, como quem sabe que acertou na dose do conselho. E eu estava vivendo, respirando, gostando de mim, da vida, do futuro. E olha, minha flor, depois de tanto buraco, viver assim é quase luxo. Hoje eu acordei com o sol na cara, a cama cheia de neto espalhado, um cheiro de pão na chapa vindo da cozinha e o barulho do meu velho reclamando da torneira. E foi ali, naquela bagunça boa, que eu pensei, quem diria, hein, Lourdes? Tu chegou até aqui. Sim, eu cheguei. E não só cheguei, eu construí. Com as mãos machucadas, o peito cheio de cicatriz,
e um coração que parecia que nunca mais ia bater certo de novo. Mas bateu, e bate forte até hoje. Toda vez que ele entra na cozinha e diz que vai fazer café melhor que o meu, e erra, como sempre. Aquele moço da pensão, meu bem, virou meu marido, meu parceiro, meu tudo. A gente se casou num cartório simples, sem vestido branco, sem festa, mas com uma alegria que dava gosto de ver. Tinha gente que chorava só de olhar para nós dois. Talvez porque sabiam o que eu tinha passado, ou talvez porque viam o que eu finalmente estava sentindo. Paz. Construímos uma vida do nosso jeito, com esforço, suor, briga boba e beijo escondido. Tivemos filhos, 3, lindos, cada um com uma personalidade que dá trabalho, mas dá orgulho também. Criamos eles com amor, com limite, com conversa, nada de grito nem silêncio mortal. Eu jurei que ia ser diferente, e fui. Trabalhei muito. Abri meu restaurante com a cara e a coragem. Comecei com marmita, depois passei para quentinha, depois vieram os pratos feitos. Quando vi, tinha fila na porta. Hoje são meus filhos que tocam tudo. Eu só dou pitaco e dou bronca, de leve, só para manter a tradição. E ele continua comigo. Me olha com aquele sorriso safado de quem acha que ainda tem 20 anos. Finge que não ouve quando eu mando calar a boca, mas ouve tudo. Finge que esquece o aniversário, mas sempre aparece com uma flor roubada do jardim da vizinha. Diz que é para relembrar os velhos tempos, quando eu fugia dele como o diabo foge da cruz. E olha, vou te dizer, foi com ele que eu conheci o amor de verdade. Não o amor de novela, com cena de beijo na chuva, mas o amor que acorda cedo, segura tua mão no médico, lava tua roupa suja sem reclamar e ainda ri da tua cara de mau humor. Amor de quem escolhe você todo dia, mesmo sabendo que você não é fácil. Hoje eu tenho netos, tenho risada de criança pela casa, brinquedo no chão, roupa pequena no varal. Tenho mesa cheia no almoço de domingo e foto pendurada na parede. Tenho paz, tenho história. Mas sabe de uma coisa? Meus filhos não sabem. Nunca contei nada do que aconteceu antes daquele dia em que fugi com a mala escondida. Só ele sabe. Só ele ouviu tudo, segurou minha mão, enxugou meu choro e agora vocês sabem também. Tô contando isso aqui pela primeira vez. Não por vaidade, não por pena, mas porque eu acho que tem menina por aí passando pelas mesmas dores, achando que não tem saída. Tem sim, pode não parecer, mas tem. Não contei para os meus filhos porque essa história é minha. É triste demais. E eles não precisam carregar esse peso. Eu carreguei e sobrevivi. Eles não precisam herdar minhas feridas. Eles me veem como mulher forte, dona de restaurante, mãe brava, vó carinhosa. Que continue assim, mas agora vocês que leram até aqui sabem da outra parte. A que ficou escondida por tanto tempo, a que quase me matou, mas também me ensinou o valor de cada migalha de amor verdadeiro. Se você ouviu até aqui, obrigada. Se você se viu em mim, segura firme, porque a dor pode até ser funda, mas a vida, minha flor, a vida ainda cabe toda numa manhã como essa, com café no fogo, risada de criança e um amor velho me chamando de ranzinza, só para me irritar. E sabe de uma coisa? Que bom que ele ainda me irrita. É o sinal mais claro de que eu tô viva e feliz. Agora deixa teu like, meu bem. Não para mim, mas por cada mulher que ainda tá no meio da guerra, achando que não vai sair. Sai sim. E quando sair, o mundo pode até continuar duro, mas você vai estar mais forte que ele. E me conta aí nos comentários de onde é que você está me ouvindo.